Os excessos na alimentação podem ser responsáveis pelos cânceres de intestino e esôfago. Os dois tipos têm maior incidência aqui no Rio Grande do Sul. E é sobre este assunto que a gente conversa no quadro de saúde. Pode rodar a vinheta. O médico oncologista do Hospital do Câncer Mãe de Deus, Matheus Ferla, está conosco. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. É uma honra para nós estarmos aqui hoje. Bom, você participa da entrevista enviando questões, dúvidas aqui para o nosso especialista por mensagem de texto pelo WhatsApp 99588-2374. Mande também sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde do programa. Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por atender o nosso convite. O que me chama a atenção, né? Hoje a gente, aliás, é uma das áreas que acabo estudando aqui dentro da universidade, dentro do curso de educação, no mestrado, na pós-graduação em educação, as questões culturais. E a gente vê que elas têm influências, práticas culturais, vão, por exemplo, influenciar a nossa saúde. E aí eu fico pensando, né, por que esses dois, se a gente fosse apontar assim as principais causas, a gente falou na alimentação, tem realmente a ver o problema? Câncer no esôfago e no intestino está muito ligado às nossas práticas culturais, à nossa alimentação, e o gaúcho come, hein? Tem a ver, sim. Com relação ao câncer de esôfago, começando por ele, o principal fator de risco é o tabagismo e o etilismo. 90% a 95% dos pacientes vão ter relação com esses dois fatores de risco, mas a alimentação também tem papel. A gente sabe que a gente tem uma alimentação, uma das regiões que mais come carne e que mais come carne assada, churrasco, Sim. né? Então, o fato de ter a defumação que ocorre no churrasco aumenta, torna o churrasco mais maléfico. Sério mesmo? Agora estou chocado. É. O fato de a gente fazer na brasa, no carvão, ou até uns usam lenha, isso tem uma influência? É diferente, por exemplo, fazer uma carne numa grelha elétrica, por exemplo? Tem diferença. Você acredita que a substância produzida pela defumação e tudo que é defumado tem maior risco de neoplasia no futuro. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas, sobretudo para o câncer de esôfago, se fala muito sobre o chimarrão. Pois é. Né? Que também é uma coisa cultural nossa. E a gente tem aqui no Uruguai, na Argentina, uma incidência maior dessa neoplasia do que em outras regiões. Sim. Para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, em algumas regiões do estado, até 5 vezes maior incidência de câncer de esôfago do que no resto do país. 5 vezes mais, nem Exatamente. dobra. O ano passado foi publicado um estudo da Organização Mundial da Saúde que recomendava que se evitasse a ingestão de bebidas com temperatura superior a 65 graus. Sim. A média do chimarrão que a gente toma, que a maioria das pessoas toma, está na temperatura de 70 graus. É. Então, muito mais do que ser pela erva mate, o risco e o que é ruim é a temperatura da água. Então quer dizer que, por exemplo, vamos para outro estado onde a prática é diferente. Vamos para o Mato Grosso, por exemplo. Lá se toma o tererê. Isso. E o tererê é gelado. Né? Tem a erva mate. Tem erva mate. Mas é gelado. Isso já ameniza de certa forma. Já ameniza, exatamente. Nossa, agora da fumaça é a primeira vez que eu escuto e já fico pensando se já não é melhor a gente assar. Se for comer carne, né? Não precisamos mudar toda a nossa cultura. Sempre é bom também reduzir o consumo. Claro. Mas fazer no forno. Não, acho que todo exagero né, é errado. Se a gente é bom, é saudável, churrasco é bom, né? Então, sim. A gente vai comer churrasco, a gente não vai deixar de comer. A gente só tem que tentar não comer com uma frequência em exagero, né, tão frequente. E sempre que puder, grelhar ou... Né? Sim, ou no forno, estava pensando, né? Exatamente. Pelo menos não tem fumaça. Bom, a gente começou falando sobre o câncer no esôfago. No intestino, tem aí, imagino eu, que a relação com a alimentação seja ainda mais próxima. É mais próxima, exatamente. E a gente pode olhar para os dois lados. Para o lado daquilo que faz mal, né? Carne, alimentos muito gordos, gordura. Sim. Alimentos processados, embutidos. Isso a gente sabe que
é fator de risco e aumenta a chance de câncer de intestino. Por outro lado, dieta rica em fruta, verdura e fibra protege, né, contra o câncer de intestino, Sim. principalmente. A gente falou, então, obviamente, vamos repetir, mas a gente sabe, tabagismo, né, e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, para os dois cânceres, vão ter uma relação direta. Aí a gente trouxe outras questões culturais, como chimarrão, né, a nossa dieta extremamente gorda, né, com bastante gordura animal, enfim. O estresse que a gente tem no dia a dia, que leva a pessoa a não cozinhar, fazer um alimento natural e buscar o industrializado, também extremamente nocivo. Dá para a gente incluir alguns outros hábitos. Fico imaginando também assim, eu tenho um problema, doutor, eu como muito rápido, acabo mastigando muito pouco o alimento. E, obviamente, ele vai passar pelo esôfago e vai chegar também ao intestino. Esse tipo de hábito, essa correria, também pode atrapalhar? A correria está relacionada com a quantidade, principalmente. Quanto mais rápido a gente come, maior quantidade a gente vai comer. Sim. E mais ou menos 1/3 do que é responsável pelo câncer, de maneira geral, não só para esses dois tipos, é o aumento do peso, é a obesidade. A gente acaba culpando muito o cigarro e falando muito dele, mas estar acima do peso também é fator de risco. A gente cria um estado inflamatório quase que permanente e isso é fator de risco e propicia o surgimento do câncer. Então, o comer muito rápido é muito mais relacionado com a quantidade. Sim. Né? O estômago demora um tempo para mandar as informações para o cérebro de que chegou. Sim. Né? Em torno de 20 a 30 minutos. Então, a gente tem que comer devagar para que essa informação chegue, né, no cérebro e a gente se sinta saciado. Eu achei que tivesse até uma relação por a gente, às vezes, não mastigar corretamente o alimento e ele entra literalmente atravessado, às vezes, tamanha a pressa que algumas pessoas comem. Pode ferir. Também pode. Também pode. pode. O mecanismo de ação, de lesão da água quente, por exemplo, vale para alimentos muito quentes. Ocorre uma queimadura da pele que reveste o esôfago. Como a gente toma chimarrão ou nos lugares que é chá, bebida que se toma com frequência, a gente toma quase que todo dia. Então, Sim. é uma lesão quase que diária, né? A gente está queimando o esôfago todos os dias. O mesmo pode acontecer com a comida. A gente não deve comer comida muito quente, por exemplo, Sim. porque vai acontecer a mesma coisa. Eu conheço gente que só come, como a gente diz aqui no Sul, pelando a comida, né? Bom, a gente falou na dieta, bons hábitos, uma boa dieta, né? Não no sentido estético, mas o cuidado mesmo, consumindo frutas, verduras, uma boa salada. Existem outros processos de desintoxicação, a gente poderia falar assim? Para o câncer de cólon, especificamente, a gente já tem evidência de que o exercício físico é protetor em algumas circunstâncias. E a ingestão de algumas medicações, por exemplo, aspirina, tem alguns estudos que mostraram que pessoas que tomam aspirina têm uma chance menor de ter câncer de intestino, né? Câncer de cólon. Mas, sobretudo, o exercício físico é fundamental. Né? E quando a gente fala de exercício físico, a gente não está falando de nada assim... Não é um fisiculturista, por exemplo, precisa puxar ferro. 3 a 4 vezes ao dia, uma atividade de 30 minutos em torno disso, que a pessoa sue. Sim. Não pode ser uma coisa muito leve. Né? Então, isso já é exercício físico, já é considerado e já tem benefício. Eu acho que... Sim, o exercício já é uma boa dica. Bom, quais os sintomas, né, nos estágios iniciais desse tipo de câncer? Eles são tratáveis, são curáveis? A gente consegue, por exemplo, perceber alguma anomalia no esôfago, que a gente possa sentir isso? Eu acredito que possa ser até mais difícil no intestino a gente sentir, ou ambos a gente pode ter algum indício e procurar, ou só o check-up mesmo anual com o especialista? Para o câncer de esôfago, os sintomas são mais tardios. Geralmente, alguma dificuldade para engolir, no início para alimentos mais sólidos e depois a dificuldade vai aumentando. Às vezes tem dor de garganta, às vezes tem rouquidão, mas como o esôfago é um órgão muito delicado, os sintomas, quando eles aparecem, a doença geralmente já está mais avançada. O que não acontece no intestino grosso, que tem alguns sintomas um pouco diferentes.
muitas vezes pode ocorrer sangramento, que é um sinal de alerta nas fezes, junto com as fezes ou separado. Alteração do hábito intestinal, né? Aquele paciente que de uma hora para outra começa ou a ter diarreia ou a ter constipação. E dor abdominal. Para o rastreamento, está bem estabelecido para o câncer de cólon. É recomendado que todas as pessoas com mais do que 50 anos façam colonoscopia. E se para as pessoas que têm familiares que já tiveram câncer de intestino na família, esse exame tem que ser feito 10 anos antes da idade do familiar que teve câncer. Por exemplo, se o familiar teve com 50, ele tem que fazer com 40 anos. Sim. 10 anos antes. Bom, só esses exames podem diagnosticar ou algum tipo de exame mais simples, como um hemograma, possa dar algum indício de algo que está acontecendo? O hemograma ele pode dar algum indício, mas geralmente os sinais, as alterações vão surgir em casos mais avançados. Sim. Bom, o Guilherme está perguntando, eu não conheço, eu já ouvi, Guilherme, está falando 10 vezes aqui essa palavra, retocolite, é assim que se pronuncia? Sim. Ele pode ser, indicar ou estar relacionado ao câncer? Retocolite ulcerativa e doença de Crohn são doenças inflamatórias intestinais cujos pacientes têm um risco aumentado de câncer de cólon. Porque são doenças inflamatórias, né? Então, é um paciente que tem uma inflamação crônica no intestino e essa inflamação é que aumenta o risco de câncer. Né? Sim. Então, são pacientes que são vigiados e acompanhados com uma frequência muito maior do que a população em geral, justamente pelo risco maior. Hoje, identificado o problema, seja no esôfago ou no intestino, é possível tratar? São procedimentos cirúrgicos? O que envolve? Radioquímio, enfim? Sim. O câncer de esôfago é mais grave do ponto de vista clínico, na maioria das vezes, porque os sintomas eles aparecem mais tardiamente. Mas existe tratamento para ambas as doenças, geralmente inclui as 3 modalidades de tratamento mais comuns na oncologia: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E quanto mais inicial for o diagnóstico, maior a chance de cura. Né? Perfeito. Para as duas doenças. Para as duas doenças. Bom, agora vamos tranquilizar o pessoal que está em casa. Final de semana está chegando aí. Sábado de manhã eu sempre tomo chimarrão. Domingo costumo comer um churrasco com a família. Para não deixar o pessoal nervoso, dá para a gente dizer com que frequência a gente pode, né, tomar um bom chimarrão, sem excesso, sem uma temperatura muito alta, ou comer um bom churrasco? O chimarrão ele pode ser tomado todos os dias. Okay. Né? Tem uma dica bem fácil para ver a temperatura. Né? Tá. Aquece a água, coloca o dedo na água. Se a pessoa conseguir manter por 30 segundos o dedo, é porque está numa temperatura razoável. Boa dica, não precisa nem comprar o termômetro. Não. Tem muita gente que tem hoje em dia. Não precisa. Agora tem aquelas chaleiras elétricas que ajudam algumas. Tem termômetro, mas coloca o dedo, conseguiu ficar 30 segundos, está numa temperatura... Ou quem tiver o termômetro, temperatura entre... 60 a 65 graus. 60 Abaixo a 65. de 65 graus é o recomendado. Tá. E churrasco, o bom senso, né? Fim de semana, uma vez por semana não vai ter problema. Uma vez por semana. E a gente está falando de churrasco, mas é carne vermelha, né? Ou carnes, enfim. A carne de porco. Não é que o cara não assou na churrasqueira, tem que cuidar para não consumir em excesso. Isso. Aí A gente tem muito hábito de... Carne é só carne vermelha, mas sim. A gente tem que incluir frango, peixe, né? Porco, que tu falou. Outros tipos de carne na dieta para variar, isso vai ajudar muito. Que bom, tá salvo o churrasco do final de semana. Doutor Matheus, que honra recebê-lo. Muito obrigado pelas orientações e muito obrigado por, né, nos passar as orientações, mas também não acabar com a nossa tradição aqui, já que a gente está falando tanto de tradição hoje no programa. Muito obrigado, a gente fica muito honrado de vir, principalmente essa semana que foi inaugurada a primeira fase do Hospital do Câncer. Então, muito obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vindo e até uma próxima oportunidade. Obrigado.